Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, dicas de gestão com Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje, voltamos aqui com o quadro Dicas de Gestão, com dicas sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre um tema comercial que faz toda a diferença nos resultados: a segmentação da equipe comercial. Primeiro, vamos entender do que depende a organização da força de vendas. A estrutura do departamento de vendas de uma empresa depende dos seguintes fatores: a dimensão da empresa, seus produtos ou serviços e seus clientes, considerando o perfil de cliente ideal e a dispersão geográfica deles. Mas como que eu devo dividir uma equipe comercial? Bom, existem dois erros muito comuns dos empresários ao dividir uma equipe comercial. A primeira é não fazer divisão nenhuma. Deixar o atendimento a clientes de forma aleatória, sem nenhum critério. Isso é complicado porque a equipe não foca em um determinado perfil e muita energia é desperdiçada, além de ter um potencial de confusão na hora de dividir a comissão. Outro erro, o mais comum deles, é dividir por produto ou serviço. Nós temos a tendência de olhar para dentro da empresa e não para fora. Com isso, dividimos a equipe com cada um atendendo demandas comerciais de uma determinada linha de produtos. Isso é um erro grande, porque muitas vezes o cliente pode ser o mesmo para vários produtos e o potencial de negócios é desperdiçado, além do vendedor nunca ficar especialista no perfil de cliente que atende. Então existem algumas modalidades de divisões de equipes comerciais mais comuns. Vamos ver? A primeira é por território. O vendedor é designado para um território exclusivo. Algumas vantagens dessa forma são geralmente transmitir uma responsabilidade específica, além de aumentar o incentivo para cultivar negócios locais e desenvolver ligações pessoais. Essa forma proporciona baixas despesas de viagem quando a área de atuação não é muito extensa. É ideal para empresas que atendem territórios grandes. A segunda forma de divisão é por produto. Algumas grandes empresas direcionam sua equipe de vendedores para uma determinada linha de produtos. Já falamos aqui que não recomendamos esse modelo, mas eu devo confessar que essa modalidade se justifica quando os produtos ou serviços são muito complexos tecnicamente, diferentes entre si, ou ainda quando os itens são muito numerosos. A terceira forma de divisão é a de mercado. Essa é a minha preferida. É frequente algumas empresas delimitarem a atuação de seus vendedores a um grupo ou setor específico de clientes. Uma das maiores vantagens dessa modalidade é que os vendedores adquirem conhecimento profundo sobre as necessidades específicas dos clientes. Já uma desvantagem é que eles podem estar espalhados por todo o país, gerando alto custo de viagem. Uma última opção que temos é a combinada. Essa modalidade geralmente é aplicada por empresas que vendem grande variedade de produtos para diferentes tipos de clientes distribuídos em uma extensa área geográfica. Aqui, a combinação das estruturas de vendas pode ajudar bastante. O direcionamento dos vendedores pode ser por território-produto, território-mercado, produto-mercado e assim por diante. E como que a gente seleciona profissionais de vendas? Ao selecionar profissionais para a área de vendas, não há uma única característica, uma única habilidade necessária. Existem, na verdade, várias: dinamismo, comprometimento, iniciativa, força de vontade, persistência, capacidade de superar desafios, são algumas das principais características. Porém, existem duas habilidades que são indispensáveis: a comunicação e a ambição. Para vendas internas, externas, por telefone, até mesmo online, o profissional precisa se comunicar. Vendedor não tem que falar muito, mas é fundamental que se comunique bem e isso implica em saber ouvir e fazer a pergunta certa. Quanto à ambição, pessoal, não se refere ao desejo de vencer a qualquer custo, mas sim à vontade de querer algo, de ter sonhos, objetivos próprios realizados, que poderão ser alcançados com o resultado do seu empenho e seu esforço. Além de contratar vendedores bons, a empresa deve ter como objetivo manter os melhores, já que excelentes profissionais são disputados por todas as empresas. E onde encontrar um bom vendedor? Eu acho que existem 3 maneiras: trazer da concorrência, buscar no mercado ou desenvolver internamente, que é sempre a melhor opção.
Para atrair e reter a melhor equipe de vendas, as empresas devem considerar alguns pontos que eu coloco aqui como importantes. Pague bons salários e ofereça ótimas condições. Conceda bons benefícios. Transmita uma ideia de estabilidade, mas sem comodidade. Ofereça um plano de carreira no momento da contratação. Bom, essas são as dicas que resolvemos trazer para vocês hoje. Ficou com dúvidas? Me chame para ajudar a entender como isso pode se aplicar ao seu negócio. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.